Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, de volta para o nosso quarto episódio e último deste mês de novembro, do nosso Expresso Sindimepa, com a presença do Dr. Breno Monteiro, nosso convidado deste mês, pelo qual já começamos a agradecer a sua atenção com o Sindimepa e com a categoria médica e você que tem interesse em assuntos da saúde. Muito obrigado, Breno, por ter nos acompanhado até aqui, por estar hoje nesse quarto episódio para conversar sobre o aprendizado que a pandemia nos deixou. Na sua opinião, qual o maior deles? O maior deles, Wilson, para o sistema de saúde brasileiro foi entender que lá no início da pandemia nós não tínhamos EPI para fornecer para os nossos profissionais. E aí o Brasil viveu algo muito complexo. Aliás, o Brasil não, o mundo. Se concentrou a produção de materiais e medicamentos em poucos mercados. Então hoje, China e Índia que dominam a produção. Você viu aí na questão de vacinas, você viu aí na questão desses materiais de EPI, dos respiradores, vindo desse mercado. E aí fez com que aqueles que dependiam dessa produção se vissem sem. Porque tem a soberania nacional, e aí a Índia, em determinado momento, vivendo o caos, disse, não vai sair nada daqui. E a gente não fortaleceu a indústria da produção brasileira, de produção de insumos médicos. E ficou muito dependente, porque esses países sempre entregaram, de alguma maneira, produtos mais baratos, né, nessa produção. Em tempos normais, isso é correto. Mas de que forma a gente vai com um olhar como esse, de fortalecer a indústria, não fortalecer o empresário, de fortalecer a segurança do brasileiro, né? Porque a gente sabe que, naturalmente, e cada vez mais rápido, com essa questão de meio ambiente, existem milhares de vírus aí potencialmente danosos, como o Covid-19, que podem acometer a gente ao longo dos próximos anos. E a gente precisa tirar essas lições de que não podemos ficar dependentes de uma indústria internacional, em que até o absurdo de aviões que vinham com esse carregamento para o Brasil foram desviados para os Estados Unidos, pelo poder econômico. Né? Então a gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa ter, e talvez isso mostrou também, isso foi outra dificuldade, que a gente precisa estar muito atento, essas desigualdades da formação do profissional médico, que a gente até tratou sobre esse tema nos episódios anteriores, mas mostrou. Você viu o que aconteceu nas regiões mais carentes. Você viu a mortalidade do Amazonas, como foi. Você viu a mortalidade de vários do interior dos estados, sempre foi maior do que aonde tinha acesso, né? Então, por quê? Porque não basta e não adiantava a construção, a ampliação de leitos no interior, se você não tinha profissional. Você não tinha capacidade de atender. Aliás, isso sempre foi uma realidade, não foi nem só a pandemia que trouxe isso. O profissional, o cidadão dessas regiões sempre teve muito menos assistência. Se você comparar outro dado que é fundamental para a gente estabelecer aí algumas coisas, algumas lições dessa pandemia, é a diferença entre os índices de mortalidade dos hospitais públicos, principalmente esses hospitais de campanha, se comparado à rede privada, né? A assistência hospitalar da rede privada. Então, a mortalidade nas UTIs
E existem estudos da própria Fiocruz, de outras entidades, mostrando aí que tiveram hospitais de campanha, por exemplo, que tiveram mortalidade de pacientes entubados perto de 80%. Enquanto um hospital brasileiro foi reconhecido internacionalmente, o Hospital Sírio-Libanês, como a menor taxa de mortalidade em paciente com Covid entubado. Essa taxa de mortalidade era 11%. Então, olha essas desigualdades entre a população. Isso precisa sair de alguma maneira com uma lição. Isso precisa ser encarado de frente pelas autoridades de que a gente precisa criar mecanismos de que não precisa amanhã e isso será impossível, que todo mundo tenha 11% como o Sírio-Libanês, mas os 80% podem ser diminuídos para uma média muito menor. São lições que precisam ser encaradas. E e dói falar sobre isso, né? Enxergar que existem essas desigualdades. Por outro lado, você pode perceber também, em determinados momentos aqui no Pará, e isso precisa ser reconhecido, e reconhecido por nós, prestadores de serviço, nós não tivemos capacidade de atender a todos que nos procuraram, nossos clientes. Então, os clientes da saúde suplementar tiveram que ficar em cadeira, ficaram sem leite, portas. Isso imagina o quanto para nós gestores da saúde era doído trancar uma porta, porque tinha tanta gente já dentro que se a gente deixasse naquele momento uma porta aberta, a gente não conseguiria atender os que estavam. E pessoas morreram. Pessoas que tinham recursos, pessoas que tinham plano de saúde, que tinham essa facilidade, tiveram que ser atendidos no hospital de campanha. Então, isso são lições que precisam ser encaradas por todos nós e entender como nós vamos conseguir, em uma outra ocasião, em uma outra necessidade, ou até mesmo no dia a dia, enfrentar elas de modo mais igual. E já entendemos o problema que passamos com a Covid. Já identificamos a necessidade que temos de técnicos. E já entendemos a necessidade que temos de nos prevenir para episódios outros que possam acontecer. O que de fato está sendo feito no sentido de, num novo episódio deste ou de outra pandemia, seja ela qual for, já está sendo encaminhado para que a gente não passe pelo mesmo problema? Infelizmente. E eu estou falando olhando de forma muito ampla, não só pela iniciativa privada, como o setor público, principalmente. Infelizmente, nada. Mais uma vez... Eu suspeitava, por isso a minha preocupação. Mais uma vez, a gente vive aí uma polaridade muito grande na política. Passamos aí por eleições e que, mais uma vez, os grandes temas eram da economia ou da corrupção, ou de outras coisas, e a saúde, mais uma vez, que em todas as pesquisas feitas com a população sempre é a maior preocupação do brasileiro, sempre é a saúde. Mais uma vez, nas eleições, foram esquecidas. E isso que eu te digo, não é só na eleição. Isso reflete no dia a dia do Congresso Nacional, na edição de medidas para minimizar tudo isso que a gente mostrou. Infelizmente, a gente precisa evoluir muito. A gente precisa melhorar muito a classe política. A gente precisa, ou se não melhorar, de alguma maneira, orientá-los melhor. Talvez seja um papel, eu tenho feito muito isso, a Confederação fica em Brasília, eu tenho tentado me aproximar do Congresso Nacional, porque é de lá que saem as leis. Sim. É de lá que essas medidas precisam ser tomadas para que a gente tenha um ambiente de saúde muito melhor. Mas, infelizmente, parece que outros assuntos, na minha visão, ou na visão do brasileiro menos importante, tomam conta do ambiente. Em relação ao Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, e as Assembleias Estaduais e as câmaras municipais, você sabe que no sindicalismo, há um tempo atrás, alguns anos atrás, quando eu comecei a militar no sindicalismo,
havia a compreensão de que o sindicato não devia apoiar nenhum candidato a esses cargos legislativos. Devíamos ficar à margem disso, afastado do apoio tácito. E isto foi evoluindo e hoje nós mudamos a compreensão. É fundamental para que você possa encaminhar projetos do interesse da saúde que você tenha apoio no parlamento. E o parlamentar, ele dá apoio quando ele recebe apoio na hora que ele mais precisa, que é na época que ele está em campanha pleiteando aquele espaço, aquela eleição, aquele cargo. De tal forma que a orientação hoje, isso já foi dado agora nessa eleição, que independente de partidos, porque o sindicato ele é plural, você tem diretores de todas as ideologias e é bom que seja assim. Então, independente de partidos, a nova orientação é que o sindicato escolha aqueles candidatos que se comprometam com a pauta da saúde para apoiá-los, de forma a que, uma vez eleitos, eles tenham compromisso com estas pautas e possam nos ajudar a encaminhá-las no sentido de favorecer a saúde. Isso é uma nova compreensão que a federação tem. Começamos isto agora, recentemente, já nesta eleição, e pretendemos continuar trabalhando nesse sentido para que a gente possa caminhar, possa avançar no interesse da saúde. De forma contrária, nós sempre tivemos muita resistência, porque não havia compromisso. Um ou outro parlamentar que entendia que era a sua missão trabalhar os temas da saúde. A maioria não tenho compromisso, eu vou seguir só o que o meu partido quer, etc. Quando a gente vê que quando há compromisso, independente do partido a que ele pertença, aquelas pautas da saúde, até porque é uma pauta do interesse da sociedade, faz bem defendê-las para melhorar a qualidade da saúde, aí eles dão apoio efetivo. Isso, tu tens toda a razão. Acho que até a grande maioria das entidades, não só da saúde, tem acordado. Acho que agora, durante essa eleição, por exemplo, os enfermeiros fizeram uma campanha muito forte para eleger enfermeiros. Tinha essa questão muito arraigada na profissão. A gente não tem isso como médico, a gente tem vários médicos lá, mas não foi a classe médica que elegeu. Ele é médico, ele vai defender a classe dele, mas ele não foi eleito pela classe médica. Não existe compromisso. Ao ponto de que não é isso inclusive, é outra palavra que é muito tratada muito pejorativa no Brasil, chamado lobby. O lobby é pejorativo. Isso é lobby. E tu sabes que o lobby, inclusive, está agora em discussão no Congresso para se regulamentar o lobby. Sim. Porque ele tem que existir. Ao ponto de que, por exemplo, neste governo que está aí, a ministra da Agricultura foi escolhida pela Frente Parlamentar da Agricultura. Ou seja, foi o conjunto da agricultura que escolheu o seu ministro. Perfeito. Quando isso aconteceu com a medicina saúde, ou com a saúde? Nunca. Por quê? Porque eles têm instrumentos de eleição, de ajuda. Eles têm... te dar um exemplo aqui. Esses sistemas que tem, os chamados sistemas S, que a saúde não tem o seu, mas a agricultura tem o seu, mas a cooperativa não quer cooperativa médica ou da saúde, cooperativa em geral tem o seu, eles têm, e eu tive a oportunidade de conhecer, um sistema de informática, dizendo assim, olha, o deputado X, ele teve voto no município tal, tem uma cooperativa lá de produção de leite naquele município. Quando tem algum projeto de lei que o relator, ou o autor, ou alguém que vai votar é esse deputado,
se aciona aquela cooperativa de leite. Porque provavelmente essa cooperativa de leite ajudou na eleição daquele parlamentar. Isso vai fazer com que o acesso seja mais fácil. Então, isso é um lobby correto. E as entidades médicas, as entidades da saúde precisam exercer este papel. Exatamente. Eu tenho nas entidades que presido, tenho procurado, a gente, não nesse momento eleitoral, mas a gente tem uma frente parlamentar da saúde que a gente faz encontros em Brasília, pelo menos uma vez por mês, em tempo normal, fora de eleição, para poder exatamente estabelecer essa ligação com esses parlamentares que já tem, ou seja, ele vai para uma comissão de Seguridade Social, ou seja, todos os temas referentes à saúde passam por aquela comissão. E essa interlocução é saudável, porque ninguém está comprando, ninguém é favorável a nenhuma atitude fora da lei. Mas é relacionamento, é você ter oportunidade de mostrar o impacto, de mostrar o número de que aquele projeto é bom ou aquele projeto é ruim para o sistema de saúde brasileiro. A gente precisa cada vez mais exercer esse papel. Exatamente. Mudando um pouco de assunto, mas você que é empresário da área de vacinas também, eu não poderia deixar de pedir a sua manifestação a respeito delas. Houve uma polêmica muito grande em relação à vacina nesse período de pandemia e pessoas de forma, inclusive, apaixonada defendiam a vacina e outras também de forma apaixonada condenavam as vacinas e as justificativas eram as mais diversas, inclusive o fato de terem pulado uma das etapas que normalmente se cumpre na aprovação final de uma vacina. Fato é que, aqui eu já estou me adiantando, que nós temos um resultado de pacientes doentes, acometidos da Covid, antes da vacina e depois das vacinas. Da mesma forma, temos resultados evidentes da gravidade daqueles que se contaminaram vacinados e da gravidade da doença naqueles que se contaminaram sem estarem vacinados. Então, eu queria a tua opinião, Breno, a respeito de vacina, o impacto delas, se é isto mesmo, se você tem reparos a fazer, e, para apimentar mais essa polêmica, existem acusações de que alguns pacientes evoluíram com algumas complicações seríssimas e que são atribuídas à vacina e por não terem completado todas as etapas, as 4 etapas previstas para a aprovação delas. Antecipado, portanto. Wilson, acho que a parte pior disso tudo é o que tem acontecido, sempre aconteceu no mundo, as fake news com relação à vacina. E isso, o Brasil sempre foi exemplar nas campanhas de vacinação. E isso está chegando aqui, uma pena, fazendo com que doenças completamente erradicadas, como a poliomielite, possam estar batendo na nossa porta. Isso é fruto de fake news criadas sobre vacinas. Então, a vacina precisa ser estimulada. A vacina salva a vida. A vacina claramente demonstra, nós só estamos aqui hoje podendo conversar sem máscara, num ambiente aberto, fechado, podendo fazer todos os eventos, porque a vacina segura. A vacina não significa que não vai haver aqueles que vão adoecer da doença. Ela não é uma bala de prata. Ela facilita, ela diminui os riscos e os números são muito claros. Eu acho que os excessos, por outro lado, e ainda no dia de ontem, saiu uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos
reintegrando todos aqueles trabalhadores que foram afastados por não terem tomado uma vacina, que é um excesso. Porque eu acho que as liberdades individuais precisam ser estabelecidas, principalmente fora de pandemia. Na pandemia, a gente precisava incentivar que a maioria da população pudesse sair. A única forma de sair daquela situação era com vacina. Só com ela que permitiu que a gente pudesse estar hoje na situação que está, e só com ela que a gente precisa incentivar a estar preparado para todas as outras. Com relação a que vacina tem causado alguns distúrbios, eu discordo. É só pegar, não sei se você sabe, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um monitor de óbitos por doenças cardíacas. Ele não se alterou antes, durante ou após a pandemia. Então, esse caso, e as pessoas sempre adoeceram, as pessoas sempre morreram de infarto, as pessoas sempre tiveram doenças outras, com vacina de Covid ou sem vacina de Covid. Então, não pode ser, em hipótese nenhuma, e essa é a minha opinião muito clara, refutado a uma vacina, qualquer alteração. E aí eu sempre utilizo a ciência, eu sempre utilizo os números. Então, a entidade que representa todos os médicos cardiologistas, que monitora, diz que não há alteração. Então, eu não posso dizer que há uma alteração, porque a gente vê todo dia, fulano de tal, que era jovem, morreu. Agora, alguns esquecem que se morre também por consequências da própria doença. Então não dá, a gente precisa usar e estabelecer a ciência. Eu sou favorável à ciência ser o carro-chefe de tudo isso. Agora, não podemos esquecer das liberdades individuais. Ninguém pode obrigar ninguém a nada. Ninguém tem que pegar e obrigar ou restringir qualquer atividade por conta da decisão da pessoa de não querer tomar uma vacina. Essa seria a minha opinião, Wilson. Muito obrigado, Breno. Então fica o recado este que o sindicato vem dando ao longo do tempo. Vacinar é fundamental, nós estimulamos a vacina, os resultados antes da vacina e depois da vacina, como disse há pouco, são evidentes. As pessoas adoeceram muito menos, aqueles que adoeceram com muito menos gravidade, e é graças a isso, como acabou de dizer o doutor Breno aqui, que estamos sem máscara, fazendo este programa de informação a todos vocês, o nosso Expresso Sindimepa, que voltará no próximo mês de dezembro com outro tema em 4 episódios, como já foi informado. Eu quero renovar os meus agradecimentos, meus pessoais e da diretoria colegiada do Sindicato dos Médicos, e tenho certeza de todos os colegas médicos que nos assistem e da sociedade paraense interessada em saúde, ao Dr. Breno Monteiro por esses 4 episódios esclarecedores que trouxeram uma riqueza de informações sobre saúde. Estejam conosco em dezembro próximo para uma nova rodada de 4 episódios com outro tema e um outro profissional convidado para nos esclarecer sobre o assunto a ser abordado. Não esqueçam, prepare o seu cafezinho para nos acompanhar no mês de dezembro. Muito obrigado, doutor Breno, muito obrigado. Eu que agradeço.